Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos! A gente viu lá que a aula 23 do banco de aulas era para ter uma mençãozinha a embargos de terceiro e eu sei lá por causa de que apareceu só os embargos de declaração. Então, era preciso que vocês não tivessem dúvida. É uma petição com muito pouca chance, gente, mas é melhor, né, se você tem alguma dúvida, uma preocupação, que você faça as remissões direitinho e tudo mais. Afinal de contas, quando é que cabe embargos de terceiro? Então, reparem, para que a gente utilize embargos de terceiro, é preciso que tenha ocorrido um sequestro de bens, uma daquelas medidas assecuratórias indicadas no artigo 125 e seguintes do CPP. Então, a gente tem uma aula específica para medidas assecuratórias, né? Então, a gente já sabe que o sequestro é aquela medida assecuratória, uma medida cautelar, que torna inalienável um bem que tenha sido supostamente, né, adquirido de forma ilícita. Então, quando você tem um bem móvel ou imóvel adquirido com o produto do crime, não é o próprio produto do crime, porque aí nesse caso seria objeto de busca e apreensão, certo? Então, é um bem adquirido com o produto do crime. Certo? Nesse caso, se o juiz decreta o sequestro desse bem, o bem fica inalienável, seja ele, novamente, móvel ou imóvel. E aí, aquela pessoa que teve o bem sequestrado, o que ela pode fazer contra esse sequestro, para tentar liberar esse bem e ela poder vender esse bem, enfim, comercializar esse bem, o que quer que seja? A pessoa deve atacar o sequestro de bens com embargos de terceiro. Então, da mesma forma que o relaxamento de prisão, a liberdade provisória e a revogação da prisão preventiva são medidas de contracautela contra uma prisão, os embargos de terceiro são uma medida de contracautela contra o sequestro de bens. E onde é que isso está dentro do nosso Código de Processo Penal? Gente, o sequestro de bens está previsto a partir do artigo 125 do CPP. E aí, quando você olha o artigo 129 do Código de Processo Penal, você vai observar que o artigo 129 trata exatamente da questão dessa medida de contracautela do sequestro. Como atacar um sequestro de bens através dos embargos de terceiro. E aí vamos ver, olha só, então tá lá, olha, os embargos de terceiro configuram a medida aplicável aos casos em que ocorre sequestro de bens do próprio acusado ou de terceiro, conforme estabelece o artigo 129 e 130 do CPP. Então vejam só, olha lá o que diz o artigo 129. E aqui eu estou mostrando a você como é que você deve marcar o seu artigo 129, tá vendo? Olha, o sequestro autuar-se-á em apartado e admitirá embargos de terceiro. Aí vem o artigo 130 e diz assim: o sequestro poderá ser embargado, 1, pelo acusado, sob o fundamento de não terem sido os bens adquiridos com os proventos do crime. 2, pelo terceiro, a quem houverem os bens sido transferidos a título oneroso, sob o fundamento de tê-los adquirido de boa-fé. Então, reparem, gente, quando o sequestro recair sobre um bem que esteja em nome do próprio acusado, o acusado pode opor os embargos de terceiro, certo? Com fundamento no artigo 130, inciso 1º. Quando for o terceiro, que tem uma outra pessoa que não seja o próprio indiciado, que não seja o próprio acusado, que teve os bens sequestrados pelo juiz por uma decisão de sequestro de bens, porque os bens supostamente teriam sido adquiridos de forma ilícita, vejam, então, nesse caso, esse terceiro vai opor os embargos de terceiro com fundamento no artigo 130, inciso 2 do Código de Processo Penal. Só que o Código de Processo Penal, gente, só fala isso sobre os embargos de terceiro. Ele não disciplina mais nada. Então, a gente acaba tendo que buscar respostas no Código de Processo Civil. E onde, dentro do Código de Processo Civil, está previsto esse tal de embargos de terceiro? No artigo 674,
e seguintes do CPC. Então, o que eu quero que você faça? Eu quero que você faça uma remissão do artigo 129 e 130 do Código de Processo Penal para os artigos 674 e seguintes do CPC. Tudo bem? Então, remissão feita, pausa aí, nossa aulinha, vai lá, faz essa remissão, certo? E remissão feita, agora a gente tem que entender como é e onde é e quais são dentro do Código de Processo Civil os dispositivos importantes. Porque, veja, eu estou combinando o Código de Processo Penal com o Código de Processo Civil. Aí, reparem, o artigo 674 do CPC diz: quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargo de terceiro. Só que a gente viu lá no Código de Processo Penal que não é só o terceiro que pode opor esses embargos. Pelo Código de Processo Penal, o acusado também pode. Então, está valendo mais do que o CPC o que está escrito no Código de Processo Penal. Então, quem é que pode opor embargos de terceiro no processo penal? Veja, a pessoa que teve os bens sequestrados pode ser o próprio acusado ou outra pessoa em nome de quem esses bens se encontrem e que tenha os bens sequestrados, porque existe aí dúvida no processo, né? De que aquela pessoa seria, sei lá, um laranja, de que aquela pessoa tivesse adquirido esses bens sabendo da origem ilícita, enfim. Certo? Então, está valendo principalmente o Código de Processo Penal. Então, primeiro a gente procura no CPP, tá? Então, os artigos que realmente interessam dentro do Código de Processo Civil para embargos de terceiro são, na verdade, esses aqui, olha só. Olha lá, o parágrafo 2º do artigo 674 não importa, mas olha o que interessa. Olha o 675, diz assim: os embargos podem ser opostos a qualquer tempo durante o processo. Ok, gente? Enquanto não tiver transitado em julgado a sentença. Então, isso é o que interessa. Então, assim que essa pessoa tenha percebido que os bens estão sequestrados, ela pode opor os embargos de terceiro. E o que ela precisa fazer nesses embargos de terceiro? Veja, ela vai oferecer os embargos de terceiro, endereçar esses embargos de terceiro ao próprio juiz que determinou o sequestro. Olha lá, olha o que diz o artigo 676 do CPC, que os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e serão autuados em apartado. E aí reparem, gente, ó, é simples. Então, quem é o juiz que decretou o sequestro? Então, quem decretou o sequestro é o juízo a quem eu vou endereçar os embargos de terceiro. E, principalmente, gente, na petição inicial, o que você tem que dizer? Você tem que demonstrar a licitude da origem desse bem. Tem que demonstrar que esse bem não foi adquirido de forma ilícita. Isso se você é o acusado que está opondo os embargos de terceiro. Se você é uma outra pessoa que adquiriu esses bens achando que esses bens fossem lícitos, então você vai demonstrar que você é um adquirente de boa-fé, que você não sabia da ilicitude ou da possível origem ilícita e tudo mais, certo? Nessa petição, gente, que é que nem uma petição inicial, ela é uma petição simples, dos fatos do direito do pedido. Veja, você vai fazer o quê? Demonstrar que você, na verdade, tinha aquele bem sob sua posse, certo? E que você tem provas da licitude da origem e vai apresentar os documentos aqui, olha, estão vendo? E o rol de testemunhas quando for necessário, certo? Agora vamos tentar entender quando é que aparece uma situação de embargo de terceiro? Então vamos analisar um caso concreto e depois verificar como é a petição desses embargos de terceiro. Ela está aí no seu material da aula 23 do banco de aulas, no bloco 1, tá bom? Então veja, olha o exemplo. Durante um processo criminal no qual é réu João, Maria, sogra de João, sofreu no dia 15/5/2016 restrição à disponibilidade dos seus bens imóveis em face do sequestro decretado pelo juiz da 5ª Vara Criminal da comarca de Laguinhos. Gente, então eu já sei, quem foi que decretou o sequestro? O juiz da 5ª Vara Criminal de Laguinhos. Então, para quem que eu vou endereçar os meus embargos de terceiro? Para o juiz da 5ª Vara Criminal de Laguinhos.
né? Então, primeira coisa, você identificou, pô, teve um sequestro de bens. Referido processo foi instaurado por denúncia oferecida pelo Ministério Público no dia 9/3/2016. Aqui, ó, tá? Então, em 9/3, cadê? Peraí, ó, 9/3/2000. Oh, meu Deus, estou tentando marcar, vamos lá. No dia 9/3/2016, uma denúncia foi oferecida contra João, que é acusado de roubo, ok? E o Ministério Público entendeu que a fazenda em que mora João, certo, gente? Ó, tá? Oh, meu Deus, agora eu tenho que clicar aqui fora para poder passar. A esposa dele, Débora, e a mãe de João, Maria, em nome de quem fora, em 24/4, ó. Opa! Tô tentando, hein, gente? Em 24/4, ó. Ih, fiz besteira, né? Mas tudo bem, a gente já entendeu ali que eu tô com dificuldade com o raio da mesinha, né? Tem a mesinha aqui que eu nunca uso, tem que voltar a usar esse troço. Então, veja, a Maria, gente, ela recebeu uma fazenda. Então, quando a gente for ler essa questão aqui, você vai ver o seguinte, que a Maria, ela, depois do roubo praticado pelo João, que é genro dela, a Maria foi herdeira de uma fazenda. Gente, ela recebeu essa fazenda por herança, com todos os bens que estavam aqui dentro dessa fazenda. Só que o Ministério Público, como viu que João estava sendo acusado da prática de um roubo de um banco numa data, e que depois disso a sogra dele conseguiu essa fazenda aí, o MP partiu da premissa de que a fazenda tinha sido adquirida de forma ilícita. E aí pediu ao juiz o sequestro dos bens que estavam em nome da sogra de João. Pô, é lógico que a sogra de João ficou puta, né, gente? Ficou revoltada a sogra de João, tá? Afinal de contas, ela adquiriu isso aí numa herança, no inventário do pai dela. Então, ela tem prova da origem lícita daqueles bens, certo? Então, o que ela vai fazer? Veja, o que eu tenho na questão? Eu tenho na questão o sequestro dos bens da sogra do acusado. Bens que foram adquiridos de forma lícita. Então, a sogra do acusado vai entrar com embargos de terceiro, né? E aí, como é que é a nossa petição desses embargos de terceiro? Tá lá, o nosso modelo. Então, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 5ª vara, porque eu já sei lá no enunciado da questão, tá escrito, né? Então, da 5ª vara criminal da comarca de Laguinhos, né? Que era o que estava no enunciado da nossa questão. E aí a Maria, que é o nome do embargante, né? Já qualificada, diante da decisão de folhas tais, que decretou o sequestro dos bens em seu desfavor por seu advogado, conforme procuração em anexo, vem a presença de Vossa Excelência opor embargos de terceiro, com fundamento nos artigos 129 e 132, porque foi o terceiro aí que embargou, né? Ambos do Código de Processo Penal, e 674 e seguintes do CPC, em face dos seguintes fatos e fundamentos. Aí vai explicar, olha, a embargante é proprietária da fazenda, os bens foram adquiridos de forma lícita, o sequestro não pode prosperar. Destaca a embargante que tanto o imóvel como os bens móveis foram adquiridos de forma lícita, não tendo qualquer vínculo com o crime do qual João é acusado, certo? E aí, conforme comprovam os documentos em anexo, a embargante é herdeira do bem imóvel, bem como dos tratores, todos objetos do inventário do seu finado pai. Aí você vai contar a história que a questão te contou, gente, olha só isso, né? E aí você vai mostrar, ó, todos os documentos demonstram que ela herdou do pai tudo aquilo. Nada daquilo foi adquirido de forma ilícita. Nada daquilo tem relação com o crime do qual o João é acusado, certo? E aí, no final, depois de você explicar isso e demonstrar que você tem prova da licitude de tudo isso, né? Você vai fazer o pedido. E é um pedido simples, olha, diante do exposto, requer a Vossa Excelência, ouvido o representante do MP, que sejam os embargos julgados
procedentes, olha eles aqui, ó, sejam os embargos julgados procedentes para cancelar ou anular, certo? Ou derrubar ou botar fim ao sequestro sobre o bem imóvel, bem como sobre os bens móveis acima indicados. E aí, finalmente, protesta embargante por todos os meios de prova admitidos. Termos em que pede deferimento, comarca, data, advogado, OAB. Viram, gente? É uma petiçãozinha básica, simplérrima, bem bobinha e que tem pouca chance de cair na prova, tá bom? Quase nenhuma, né? Mas vale a pena dar uma olhada aí. Beijo e fazer as remissões. Tchau, até lá.